nosso Riscos e Rabiscos chegando mais uma vez, invadindo a sua sala de estar, para que a gente possa promover este encontro de todas as semanas. Encontro bom, né? Adoro quando chego aqui e trago novidades para discutir com você aí em casa. Nessa edição a gente conversou com o Dr. Milton de Lima Filho, que deu, é claro, uma aula de história a respeito da Constituição de 88 e muito mais. Falar de Milton Lima dispensa qualquer tipo de comentário. Nós conversamos também com dois psicólogos, Maria Inês e Rony, a respeito de um assunto difícil, às vezes, de ser encarado pelos pais, que é a questão do sexo na adolescência. Mas vamos ver o que eles disseram, porque as coisas mais polêmicas ou difíceis devem sim ser debatidas e ser discutidas com a sociedade. E fomos visitar o projeto Delícia, promovido pelo Colégio Exatas, que foi o Exartes, realizado na Casa da Cultura em sua segunda edição. Foi show de bola, a gente adorou e, como tudo que gostamos, mostramos para vocês. Riscos e Rabiscos entra no ar. Saber um pouco mais da Constituição brasileira, da Carta Magna, que rege as normas do nosso país. Nós convidamos o Dr. Milton Lima, não precisa lembrar, mas eu faço questão, prefeito 2 vezes em nossa cidade, deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal constituinte, secretário de Estado no governo Tancredo Neves e Hélio Garcia, e um homem que derrama conhecimento e cultura. Ele recebeu recentemente uma homenagem por ter sido exatamente deputado constituinte. Contou pra gente, vocês vão ver comigo e nós vamos aprender muito, porque eu aprendi. Miltinho, um prazer tê-lo no programa Riscos e Rabiscos. A gente já esperava muito por isso. O prazer é todo meu. O seu convite e nessa nossa televisão, em que temos a facilidade e a oportunidade de comunicarmos com os nossos conterrâneos. Isso é muito bom, né? Nós vamos falar hoje, gente, de um assunto que é da maior importância para todos nós brasileiros, que é a respeito da nossa Constituição. E ninguém melhor do que Milton Lima para falar um pouco sobre isso e nos esclarecer algumas dúvidas também. Miltinho, conta pra gente como é que é a questão da Constituição brasileira, o que ela representa e especialmente a Constituição de 88. Bom, ela representa, hoje nós estamos comemorando o 20º ano da promulgação da Constituição brasileira, e isso é um marco histórico para nós, né, que vivemos já tantas constituições e tantas trombadas institucionais, e agora vivemos uma paz tranquila, uma democracia em toda a sua plenitude, que podemos atribuir à Constituição de 88. Que é a Constituição Cidadã, muito bem dita pelo deputado Luiz Guimarães, que era o nosso presidente, e uma Constituição, como ele dizia, que não tem cheiro de mofo, mas de futuro. De maneira que nós esperamos e nos orgulhamos muito de ter participado da Assembleia Nacional Constituinte, mesmo porque foi uma oportunidade dada a Minas Gerais e de um modo muito especial a nossa Araguari, em que 2 constituintes também participaram da elaboração da Carta Magna, eu e o deputado Raul Belém. De maneira que isso, Leda, eu vejo a Constituição, ela tem que ser mais divulgada, porque são os direitos e os deveres do cidadão, né? São os princípios fundamentais, são os direitos individuais, são os direitos coletivos, né? É aquilo que se pode e o que não se pode fazer. De maneira que eu vejo com muito interesse divulgar a nossa Constituição e este momento histórico para que as gerações futuras tomem conhecimento da importância de nossa Carta. Você concorda comigo que poucos de nós conhecem realmente a nossa Constituição? Olha, nós tivemos caminhos sinuosos, como já disse, institucionais, e o desinteresse
de uma grande parcela do povo brasileiro pela vida pública, né? Tivemos várias constituições, e essas constituições geralmente não eram respeitadas, né? Tivemos a Constituição do Império, que foi em 1824, em que era unicamente para dar poderes ao imperador, né? Logo após a independência. Depois tivemos, em 1891, a Constituição da República, a primeira Constituição da República, logo após a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Essa Constituição de 91, ela teve uma duração até 1930, né? Digo até 34, mas em 30, com a Revolução que ocorreu, a famosa Revolução de 30, em que Getúlio Vargas assumiu o poder, tomou o poder, né? Tivemos nova Constituição, que seria a terceira, em 1934. Em 34 era para assegurar a presença de Vargas no governo e a exigência da população por uma nova Constituição. De maneira que, a trancos e barrancos, as constituições eram atropeladas pelas crises institucionais. Pelos acontecimentos. Pelos né? acontecimentos. Até que, em 1937, Getúlio, para assegurar a sua permanência, ele criou o Estado Novo, a Constituição de 37. Isso foi uma aberração, porque ela foi até 1946, né? Quando surgiu, na realidade, uma Constituição democrática, que é a Constituição de 46, em que valores políticos surgiram, né? Como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Gustavo Capanema, Novas lideranças, né, Milton? Novas lideranças que estavam ofuscadas, desaparecidas mesmo, apesar de que, já inspiradas essa Constituição, ela foi inspirada no Manifesto dos Mineiros, né? E Minas tomou a liderança realmente da política nacional. Foi uma Constituição aberta, mas que teve uma duração até 1964, com o golpe militar. Com o golpe militar, viveu-se então aquele período trágico, né? Páginas negras da nossa história. Depois de findo esse período, que a gente às vezes pretende esquecer, aí então veio a Constituição de 88. Mas antes da Constituição de 46, nós elegemos o presidente da República, que na época era o Marechal Dutra, né? Isso. Foi a primeira eleição presidencial, a euforia democrática do povo brasileiro, em que ele disputou a eleição com o brigadeiro Eduardo Gomes. E logo veio o retorno do Getúlio, em 1950. E essas lideranças mineiras, sempre tendo uma participação muito ativa dentro do processo político nacional, né? E voltou o velho caudilho, o Getúlio, em 1950, e governou até 24 de agosto, que foi a data trágica do seu suicídio. Né? De maneira que esse período democrático que nós tivemos, de 46 a 64, foram 18 anos. Né? Foi um período até razoável, mas era para permanecer muito mais. Mas nós tivemos a eleição de Jânio Quadros, que foi, na realidade, para o Brasil, foi uma das páginas mais estranhas, mais difíceis, né? De um presidente que se elegeu com uma maioria fantástica para a presidência da República, né? Depois... E governando 7 meses, ele criou todas as séries de obstáculos, fazendo com que a crise institucional fosse criada. Aí fomos ao parlamentarismo, e o parlamentarismo, através de um plebiscito, voltou ao presidencialismo, uma coisa que o brasileiro tem que conhecer. Muitos conhecem, mas a juventude tem que tomar conhecimento. É a nossa história, né? Não é? E o presidencialismo veio com Jango Goulart até 31 de março de 1964, com o golpe militar. Aí entramos na ditadura. Veio a grande repressão, né? A ditadura em que nenhuma norma constitucional era realmente obedecida
e seguida veio a Constituição dos Militares, que é a de 67. Essa de 67, as manifestações poéticas, você se lembra perfeitamente do Geraldo Vandré, né? Dos festivais que nós tínhamos no Brasil inteiro. Belíssimos, né? Festivais, né? Caminhando, né? Caminhando e cantando. Cantando, e seguindo a canção. Aquilo nada mais era do que uma provocação. Somos todos iguais, braços dados ou não. Grande Vandré. Isso, na realidade, eles consideravam um insulto, né? O Chico Buarque, né? O Caetano, o Gil, todos eles foram obrigados a deixar o país, se exilaram em outros países, uns na América Latina, outros foram para a Europa, né? Para a Ásia até, né? E escritores como o Jorge Amado e tantos outros que foram perseguidos por contestarem o regime. Foi, na realidade, uma fase, uma época de grandes dificuldades para todos os brasileiros que viviam aquilo, sofriam, porque existia tortura, o desaparecimento. Lógico. Né? Até hoje, inexplicáveis, né? Eles não conseguiram explicar, né? Então, isso tudo fez parte de uma página que não pode ser esquecida, de um momento que não pode ser esquecido, para que se compare a ditadura, o totalitarismo, com a democracia plena que vivemos. Né? Verdade. Então, isso, a gente vê que tudo isso, por exemplo, depois surgiram a campanha das Diretas Já, que eu tive a alegria de participar. Que coisa, que época maravilhosa, que manifestação de cidadania. Aquilo também inesquecível, né? Ela foi a grande inspiradora da Constituição de 1988. Porque o que se pedia eram eleições diretas. Nós queríamos eleger o nosso presidente, né? E já existia uma emenda do deputado Dante Oliveira para que as diretas fossem aceitas, e já tínhamos até candidato que era presidente, o Tancredo Neves. Tancredo Neves. Miltinho, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco para dar sequência à nossa conversa. Arte Fórmula, farmácia de manipulação, bom atendimento, equipe técnica altamente qualificada. 3242-6273. Arte Fórmula, farmácia de manipulação, Avenida Tiradentes, 111, loja 5. Qual é o seu sonho? Uma casa, um carro, uma supermoto? Seja qual for o seu sonho, você pode realizá-lo. Promoção Sonhos de Ouro Badião Smart. É só aproveitar o menor preço de Araguari. Cada R$30 em compras vale um cupom para você concorrer a 40 mil em barras de ouro. E aí é só realizar o seu sonho. Imagine ganhar R$40 mil em barras de ouro. Promoção Sonhos de Ouro Badião Smart. É mais barato e é de casa. Queda d'Água Restaurante Campestre. Seu almoço aos finais de semana. Espaço para eventos empresariais e particulares. Queda d'Água Restaurante Campestre, em Araguari. Fones 9927-1494 e 9913-1862. Queda d'Água Restaurante Campestre. Seu almoço aos finais de semana. Espaço para eventos empresariais e particulares. Queda d'Água Restaurante Campestre, em Araguari. Fones 9927-1494 e 9913-1862. Pede café, pede o quê? Pede café, pede vigor, pra crescer forte e ligeiro. Pede café, pede controle do bicho mineiro, da ferrugem, da cigarra. Pede café, pede vigor, pede café, pede vigor. Pede café, pede Premier Plus, o fungicida e inseticida líquido da Bayer Crop Science. E se é Bayer, é bom. Pede café, pede vigor. Pede café, pede Premier Plus, é líquido e certo. Calor, sol,
verão. Moda praia, fitness, natação e linha noite. Cancún Biquínis. Miltinho, com a chegada, então, da Carta Magna de 88, conta pra gente quais foram os principais benefícios que elas trouxeram. Você vai contar para mim e para os nossos amigos lá em casa. Olha, são várias as conquistas da nova Carta, né? Basta que comparemos. Por exemplo, antes, o presidente da República, ele era eleito pelo colégio eleitoral, né? Inclusive por senadores biônicos, que era uma deformação da representação parlamentar. E, com a Carta, os deputados são eleitos e o presidente eleito pelo povo, diretamente pelo povo. Sim. Isso é uma conquista muito grande, né? As eleições diretas em todos os níveis. Para a presidência, para os governadores, que também tivemos uma época de governadores nomeados, né? Tivemos uma época de prefeitos de instâncias minerais também nomeados. Ora, isso aí é violar a vontade popular, né? Claro. É o que há de mais de antidemocrático, né? Quer dizer, a Carta corrigiu isso. Todos os povos, todos os municípios, estados e a nação, escolhidos representantes pelo voto popular. Outra coisa muito interessante, também o problema ambiental. Não existia definitivamente, antes, ou muito pouco, a mentalidade ambientalista. Né? Ninguém falava em natureza, ecologia, as árvores eram cortadas, os passarinhos comercializados e tal. Né? A Constituição de 88, ela é tão minuciosa e detalhada que ela traz a proteção ao meio ambiente. Também um item fantástico. Muito importante, né? E não somente isso. Você veja, por exemplo, o problema da saúde. Olha bem a saúde. A saúde, anteriormente, os prefeitos recebiam verbas quando o prefeito tinha prestígio junto ao governo federal, estadual, ou tinha um deputado que pudesse fazer essa influência, intermediar essa verba para a saúde. Hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, né? É o SUS. Se ele ainda não está dentro daquilo que idealizamos, pelo menos é um direito e uma conquista. Mas é considerado, na verdade, o SUS é considerado um dos melhores sistemas de saúde não tem dúvida que existe. Ele pode não estar sendo devidamente aplicado. Não, ele está, exatamente, e principalmente nas capitais. Tem as deformações, isso é normal, até que encontre o aperfeiçoamento. Mas o importante é que a conquista. A saúde é um direito e um dever. Né? É um direito do povo e um dever do governo. Né? De maneira que, como educação também, as conquistas na educação foram imensas. Né? Desde o ensino fundamental ao ensino universitário, a igualdade, as minorias que tiveram a participação efetiva no processo constitucional, né? Todos eram recebidos pelos constituintes que apresentavam as suas propostas. Né? Isso tudo consta da nossa Constituição. Existe até uma coisa muito interessante, que em 1946 contam isso, que na Constituição de 46 o presidente era o presidente Dutra, né? E ele, quando ia assinar um decreto, ele sempre falava ao ministro, está no livrinho? O livrinho era a Constituição. Né? De maneira que é a importância da Constituição, e citando vários e vários direitos individuais, a liberdade, né? O direito, a liberdade de expressão. Né? Hoje nós não temos mais censura de imprensa. Há pouco tempo tentaram isso na Câmara, mas felizmente derrubaram, né? Ainda bem. Ainda bem. Então você veja que tudo isso, por isso é considerado uma das do Brasil, é uma Constituição que eu considero para os dias não somente atuais, mas para o futuro. Então muitos até às vezes perguntam e dizem, mas a Constituição americana ela tem 7 artigos e essa é
né, é mais ampla, é mais detalhada. Ela é detalhada porque ela viveu momentos difíceis, o povo brasileiro viveu. Então, cada um queria levar as suas reivindicações, os seus problemas e os problemas da nação. Era a boa vontade do povo brasileiro em solucionar os problemas nacionais com a nova Constituição. E que aqui estão inseridos, né? Todas as necessidades, todos os anseios, todos os desejos deveres, do povo brasileiro e, né? Os deveres também. E os deveres, né? obrigações. Porque nem só de direitos vivemos nós, né? Agora, pode falar. Isso é importante, Leda, porque eu vejo, às vezes a pessoa faz as coisas que inconstitucionais. E tem que saber de um advogado, ou então uma faculdade, o que é constitucional, o que não é constitucional. Eu até acho, e tenho feito isso em reuniões, eu acho que os alunos, mesmo no ensino fundamental, eles tinham que ter uma noção do que representa a Constituição, do que representa os direitos, os deveres, as obrigações de um cidadão. Né? Isso é uma norma de conduta. Não é? É claro. É o que se pode fazer e o que também não se pode fazer. É a nossa Constituição. É o livro que nós temos que guardar, que seguir, para que a gente possa viver pacificamente dentro de um processo democrático, dentro de normas civilizadas. Nós tivemos aí uma verdadeira aula da nossa história recente, falando da Constituição brasileira, a Constituição de 88, que está celebrando 20 anos de sua promulgação. O Dr. Milton Lima passou para a gente fatos verdadeiros, detalhes da maior importância. Mas, falado da Constituição e dos 20 anos dela, e você, como deputado constituinte, que foi, na ocasião, com o deputado Raul Belém, que já não está entre nós, esteve agora em Brasília recebendo uma homenagem por este fato. Eu gostaria que você nos mostrasse o que foi e contasse rapidamente para a gente como é que foi essa sua ida a Brasília. Isso faz parte da comemoração dos 20 anos da promulgação da Constituição. É uma homenagem que o presidente da República também era deputado na época, deputado constituinte, né, de relembrar. Permite a minha tietagem, o grande Lula também lá estava. E lá nós tínhamos, na época, 3 presidentes da República, que depois assumiram a presidência, foram deputados e senadores constituintes. Nós tivemos Fernando Henrique, Itamar Franco e Lula. 3, né? Governadores, o Aécio Neves, o Serra e tantos outros, né, que foram deputados constituintes na época. Na ocasião. De maneira que eu acho isso fantástico, é importantíssimo para o Brasil, né? E aqui na nossa Araguari, eu sempre digo, eles perguntavam lá, mas a cidade de Araguari tem 2 representantes na Assembleia Nacional Constituinte? Realmente, lutamos por isso. Raul Belém, sempre na mesma legenda do PMDB, né? Lutamos, buscamos votos, lançamos o nosso desejo, participamos da vontade de participar da elaboração da nova carta, e 2 araguarinos. 2 Assembleia deputados na Assembleia Constituinte de 88, 2 araguarinos. E, lamentavelmente, hoje não temos representante em lugar nenhum. Mas conta pra gente disso aqui, mostra. Não, isso aqui não. Você ficou meio tímido para mostrar, eu vou mostrar. Isso aí é uma lembrança, né, que a gente... Mas, claro, uma justa homenagem. Para a própria cidade, deixar a cidade, uma lembrança de que a cidade participou de uma Assembleia Nacional Constituinte. E temos certeza que essa Constituição, ela será duradoura, né? Ela as previsões de futuro, e nós já estamos vivendo esse futuro com a Constituição Cidadã. De maneira que foi um momento assim de grande alegria para todos nós, essa homenagem em Brasília, né? Esse reencontro dos constituintes. Né? Com todos eles lá. E essas homenagens, a homenagem agora foi do Poder Executivo, da Presidência da República. Outras virão, né? Outras agora do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Né? O importante também, fundamental, é o equilíbrio de poderes que aqui está na Carta Magna. Né?
Então, eu me sinto, como todos os araguarinos, também homenageada, sabe? Orgulhosíssima por você, que não precisa dizer do orgulho e da admiração que eu lhe tenho, do saudoso Raul, também participante ativo e que bravamente lutou junto com você por tudo isso. E eu tenho certeza que lá em casa, Miltinho, todos aproveitaram muito desse nosso bate-papo. Tiraram algumas dúvidas, conheceram algumas realidades e se informaram um pouco mais a respeito da nossa Constituição. Eu quero agradecer você do fundo do coração, com muita honra, por tê-lo aqui no Riscos e Rabiscos. Eu fico muito feliz com isso, você sabe disso, que é a maneira de convivermos com um único objetivo, que é o objetivo de levarmos à nossa cidade as notícias da cultura, da educação, isso tudo na Constituição, não é? Do meio ambiente, não é? E, sobretudo, fazendo um apelo para que a juventude tenha uma participação maior no processo político. A política é fascinante, ela sendo exercida com princípios e ideias, não é? Ela é simplesmente fascinante, porque é o desejo de servir, é o instrumento que nós temos na vida para servirmos ao nosso semelhante. E servindo com a Constituição na mão, uma cidade como Araguari, uma cidade florescente, que agora passou por uma eleição democrática, uma eleição onde o povo teve o direito de escolher os seus representantes, onde agora não há vencidos e nem vencedores. Vamos todos unidos lutarmos pelo progresso e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Assim seja. Riscos e Rabiscos vai para um intervalo rapidinho, pequenininho, e eu volto já já com muito mais para você. Me aguarde aí. Unipac Campus Araguari apresenta os Cientistas Malucos da TV Record. A equipe completa do Ciência em Show, a atração do programa da Eliana na TV Record, estará em Araguari, nos dias 26 e 27 de novembro, no ginásio da Unipac. Ingressos limitados. Realização: MCMG Eventos Educacionais. Gustavo Moreira, a força da juventude araguarina. Apoio: Unipac Campus Araguari, Monte Castro Executive Hotel, Lanchonete Restaurante Nápoles, Beach Company, Deputado Federal Gilmar Machado, Esse Trabalha Mesmo, Jornal Gazeta do Triângulo, Mais FM, na Mais é bom demais, Franco Produções. Clínica Nakaguma traz para Araguari região a mais inovadora tecnologia laser luz pulsada e radiofrequência. Harmony Accent, equipamentos ultramodernos em tratamentos dermatológicos. Clínica Nakaguma de Dermatologia. O mundo moderno nos traz várias questões que são delicadas, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas de qualquer forma alguma coisa de dificuldade ainda fica na relação pais e filhos. E a gente tem percebido que a vida sexual dos nossos filhos tem iniciado cada vez mais cedo. Para conversar a respeito disso, nós convidamos dois psicólogos, Rony e Marinês, que comentaram com a gente o que leva a isso, o que tem acontecido, que acelerou de tal forma a vida dos nossos adolescentes, mudando o rumo de tudo que nós, pais, entendíamos como certo, como correto.
Aos poucos, em outras edições, inclusive, nós vamos detalhar mais a respeito desse assunto. Mas vejam o primeiro passo. O Riscos e Rabiscos de hoje pretende abordar um assunto um pouco delicado, possivelmente até polêmico, tratando de um assunto muito em voga e de importância fundamental para todos nós, pais, mães, educadores, enfim. Nós vamos falar um pouco com os psicólogos Rony e Maria Inês a respeito de sexo na adolescência. É um problema que está aí ou isso não significa problema? Vamos ouvir deles. E aí, gente, o que você tem, Maria Inês, para falar a respeito desse assunto? Então, a gente poderia começar pensando que o desenvolvimento da vida sexual é da natureza do ser humano, né? E falar em sexualidade é muito mais do que falar em relações sexuais ou em genitalidade. É falar sobre como ser pessoa, como dar, como receber, como fazer trocas na vida, como respeitar o outro como alguém desejante e que também faz buscas na vida. Isso é falar sobre sexualidade. E você, Rony, por que, na sua opinião, a atividade sexual, a vida sexual das pessoas inicia cada vez mais cedo? Hoje em dia, né, na nossa sociedade, atualidade, os jovens são muito influenciados pelos meios de comunicação, pela mídia, pelos amigos. Cada vez mais eles têm tido um contato maior em relação à sexualidade, ao ato sexual em si. O instinto, o impulso sexual na verdade, um instinto de vida que vem dos primeiros anos de vida do indivíduo, onde o indivíduo vem sendo moldado e modelado pela sociedade, influenciando e sendo influenciado pelo meio onde ele vive, pela cultura, pela linguagem, até pela forma de comunicação entre as pessoas da mesma faixa etária. Ok. Eu estou aqui ao meu lado com o Rafael, que vai dividir, comigo aí esse papo, colocando também algumas questões, né, Rafael, a sua opinião, inclusive, a respeito disso, para que a gente possa, quem sabe, chegar a uma noção melhor, a ter um pouco mais de lucidez a respeito do assunto que nós vamos tratar. Eu gostaria que você colocasse aí também alguma coisa. O que o Rony falou foi muito importante, porque o meio de comunicação hoje ele é mais formador do que muitos grupos familiares, educacionais, escolas e sociedade. A questão da mídia, seja principalmente televisão, né, o que a gente vê hoje, a gente é muito visual, a gente tem esse apelo muito grande em relação ao corpo. Se antigamente se tinha valores, né, profundos às vezes de grupo como indivíduo, valores respeitosos no sentido de o que a pessoa é, a formação que ela tem, a família de que ela veio, os valores que a gente vê transmitidos para essa juventude são valores corpóreos. Você tem, né, às vezes um corpo bem definido, se de repente tem um busto grande, se de repente não tem estria, se a pele está boa, se está magra. Então são valores de identificação de uma pessoa corrompidos, no sentido de que a criança está muito suscetível a isso. O adolescente, né, que acabou de passar aí essa fase de criança, ele já vem com alguns valores aí já deturpados. O que faz, às vezes, muito, e no sentido de se sentir aceito, é o outro me desejar, é o outro me querer, né? Enquanto isso, a mídia está estimulando o desejo, sim. Então, até um sentimento, às vezes, até para a autoconfiança e segurança dela, ela precisa, às vezes, nesses valores errôneos que ela está embutida, está se sentindo desejada. Eu percebo esse papel da mídia aí, talvez de não formação, mas deformação do caráter. Vamos tratar de um assunto que a gente viu, todo mundo viu várias e várias vezes, até cansativamente, a respeito de uma adolescente, pré-adolescente, né, de Santo André, que acabou morta por questões de relacionamento, na minha opinião, antes da hora. 12 anos, na opinião dos nossos amigos psicólogos. Aos 12 anos, a pessoa está preparada para namorar? Não estou falando de namorico com um menino de 13, sabe? Essa coisa que é mais uma brincadeira.
Eu estou falando numa questão de namoro mesmo, uma pessoa mais velha. Ela namorava um rapaz de 19. De 19, então a ela com cabeça de uma criança de 12 anos. Várias diferenças, 19, ela uma menina, ele um rapaz. Existe uma diferença muito grande. No pensamento, me corrijam se eu estiver errado, de uma menina de 12 e de um homem de 19. Sim. E o que vocês me dizem disso? 12 anos realmente é idade para começar a namorar ou está cedo? A gente poderia pensar na questão da diferença de idade, né? Com 12 anos, 13 anos, né? Com essa, a gente já está entrando na puberdade, né? Na adolescência. E já está, né? Com muita coisa acesa. Evolução, né? De todo, e há um incremento das fantasias, dos desejos e da sexualidade, né? Até aí tudo normal. Isso, mas como é essa experiência? É com alguém do mesmo nível etário que eu, ou é alguém que já está num outro momento da adolescência, já chegando no final da adolescência, né? Com outros tipos de desejos e até de experiência mesmo, né? Então acho que a gente precisa pensar aí na diferença da idade dessas duas pessoas, né? Até mesmo o interesse de um rapaz de 18 anos costuma ser já por garotas da mesma idade que ele, né? Então será que isso já também não está denunciando alguma coisa? Nossa. Mas Inês, eu queria te perguntar assim, mais ou menos nesse sentido, Lida, porque como eu falei, em relação à questão da mídia, ela é muito formadora. E também grupos, às vezes amigos, tudo, de repente nem sempre tem um aconselhamento certo demais. Qual que é a importância da família nessa educação? Como que se dá a inclusão de valores e qual que tem que ser jogado, o bate-papo? Tem que ser uma coisa muito rígida, tem que ser uma coisa mais aberta? Como que é a importância da família nessa formação? Bom, a família, né, ela é nosso primeiro grupo social, é a família. É onde a gente começa a formar a nossa visão de ser, do que a gente é, né? Nós, seres humanos, só nos fazemos no olhar do outro. O que ocorre muitas vezes é que essa família fica passando para outros, para terceiro, a questão da educação e dos valores. Então a família deixa a escola, deixa a sociedade, né? E se incumbir disso, né? Isso, exatamente, né? A família foi perdendo, né? Se a gente puder fazer uma comparação, né? Nesse momento, a família vai perdendo alguns referenciais de valores, de vinculação, né? A vinculação não ocorre nem dentro das famílias, mas muitas vezes, né? Os pais saem para trabalhar, têm menos tempo para ficar com os filhos e menos tempo para viver e vivenciar as crises, os conflitos das crianças e dos adolescentes, né? Então isso começa no berço, né? De quando eu olho para o meu filho e começo a nomear o mundo a ele, né? E a dizer a ele também que existe o outro que precisa também ser respeitado. Bom, eu queria perguntar para ele em relação também, Leda, a significância que tem essa, como personalidade, como caráter, como indivíduo, essa exposição demais, né? De repente essa questão da aceitação faz uma menina usar um shortinho de repente muito discreto para se sentir em atenção, para se sentir valorizada. Como que acontece essa formação dentro da criança, dentro do adolescente em si, da juventude? Deixa eu completar uma coisa a isso aí. A questão do limite dentro da própria família. Até neste assunto que você falou, até no que usar ou não usar. Porque hoje você percebe, aos 7 anos, até menos às vezes, a pessoa ela define o que ela quer usar, ela define como ela quer sair, ela define se ela vai passar batom. É comum você ver criança de 5, 6 anos de batom, de maquiagem. Né? Então, aí completando a pergunta do Rafael, onde entra a questão de limite, que parece meio perdida? Sim. Bom, o limite, sem dúvida alguma, é algo fundamental, até para a formação da personalidade do indivíduo. Né? Bom, hoje em dia nós vivemos uma sociedade muito liberal, com seus valores, como nós estamos comentando, a perda exatamente dos valores. O que o indivíduo hoje considera de valor para se relacionar com o outro, as virtudes, os valores, para serem vivenciados.
para serem cultivados, marcados momentos e criado história com outros. Nós vemos uma sociedade caminhando por uma trajetória onde nós vemos uma perda desses valores e o indivíduo se relaciona mais por aquilo que ele visualiza mesmo, que ele visualiza como valor real, atual da sociedade. E os valores principais estão sendo perdidos. E essa dissociação, às vezes, do corpo com o lado emocional, estão sendo, na verdade, o lado emocional está sendo... estão sendo perdidos os valores do lado emocional, estão sendo cultivado o culto ao corpo, numa forma de valorização mais da imagem do que dos valores da vivência, da conexão de almas, vamos dizer assim, do indivíduo. Mas me diz uma coisa, qualquer um de vocês. Sim. Nós queremos tratar também, até para dar início a futuros programas, da questão da vida sexual iniciada muito cedo. Sim. Cada vez mais cedo. Sim. Que hoje a gente depara com notícias não raras de meninas grávidas aos 12 anos. Exato. Então você percebe que existe uma falta de informação total. Você percebe que a hierarquia de pais está indo por água abaixo e que os limites estão deixando de ser impostos. Eu percebo, em alguns casos, até um certo medo de pai e mãe em impor alguma coisa. Pois é, isso eu acho que tem muito a ver dentro de limite, porque às vezes, muitas vezes a gente vê até mensagem que fala assim, a questão do não. Acho que muitas vezes falta o não dos pais em si. De falar de uma filha, não 12 anos, não namorar com um rapaz 19, você vê aí, às vezes, a questão de que os pais, às vezes, acabam ficando completamente sucumbidos aos filhos. Você vê meninos de 5 anos, às vezes, batendo e ameaçando o pai, e o pai acha que é uma brincadeirinha, vai lá com um brinquedo. Menino da birra, não sei o que, vai lá e faz. Eu acho que falta imposições mais severas, não no sentido de prejudicar, mas até de colocar limite, de colocar respeito, porque... Pode falar, que eu vou falar... Porque colocar limite e dizer não é uma forma de amar. É uma forma de amar. Não é? É uma forma de preservar aquele filho que você ama tanto para dores futuras, para decepções futuras que vão trazer nele marcas assim para o resto da vida. Exatamente, esse não tem que ser desde os primeiros anos de vida. Claro. Porque se esse não for muito tardio, isso pode não gerar o efeito esperado. Sim. Se a gente for pensar dessa questão do limite, aproveitando ela dizendo que limite é uma questão de amor, né? É no limite também que a gente aprende a se vincular com o outro e com a gente mesmo, né? Então, quando você fala dessa liberdade, é uma liberdade que eu não sei se ela existe na verdade, porque liberdade é quando eu estou apto a fazer escolhas. Eu sei porque eu estou escolhendo. Né? Então o desenvolvimento, essa precocidade que a mídia coloca, né, e que as crianças vão entrando cada vez mais novas, né, elas vão pulando etapas também, porque o desenvolvimento, a maturação, ela requer alguns passos. Claro. E o primeiro passo é conhecer o outro. Né? O primeiro passo é conhecer, é viver, é namorar e os desencontros e encontros que essa relação pode trazer. Né? Você falou namorar. Eu sou do tempo que namorar é outra coisa. Né? Completamente diferente. Aliás, eu sou do tempo que namorava, noivava, casava. Né? Era toda uma caminhada, não é? Tinha até tempo para preparar enxoval e essa coisa toda. Hoje... Existia aquele encanto, aquela magia, lógico, a primeira impressão. Emoções, romantismo. A questão da conquista, né? Que hoje não tem. Você vê lá, hoje você não tem nem pensar em conquistar. Você chega lá... uma série de coisas que a gente... não vê mais, né? Lamentavelmente não vemos mais, porque eu acho que quem perde com isso é a própria juventude. Então eu queria que você desse a sua opinião e depois o Rony, até que ponto isso tem causado o bem-estar ou a infelicidade dessa juventude? Eu acredito que há um desencontro muito grande, né? Que essa felicidade que você diz é uma busca biológica, orgânica, pela sexualidade, imediatista,
sem vínculos, né? Eu não sei quem que é o outro, e às vezes vou para algumas festas onde as pessoas transam ali mesmo, né? Isso. Sem conhecer, sem saber quem é o outro e sem ter esse respeito também com o próprio corpo, né? Então eu entendo que isso traz muitas perdas, né? Se a gente for falar do fisiológico, das doenças, de uma gravidez indesejadas, os custos sociais que advêm disso, né? Que aí os jovens precisam ir trabalhar. Sociais, físicos e emocionais. Aumenta o desemprego, né? E eu tô sujeita a alguma coisa que talvez eu não tenha condição de arcar com as consequências, né? E esse é o conceito de trauma, né? Quando a gente se envolve em alguma coisa que a gente não tem capacidade de lidar. Você, Maninho? Eu percebo que as pessoas elas têm, fora a influência do meio social, do que vem acontecendo durante a história da humanidade, a evolução, as mudanças que vêm ocorrendo, eu percebo que dentro disso também, dentro de todo esse contexto social, eu vejo que a ausência dos pais em casa tem gerado sérios problemas emocionais nas crianças e nos adolescentes, exatamente. Porque você acha que a questão... Porque isso é uma coisa importante também, Lida. Quando os pais não estão em casa, a babá é a televisão. Com certeza, e a influência é grande. E a questão também do vínculo e do respeito se perde muito, porque às vezes, sem contar que várias coisas, por exemplo, tudo que às vezes a atenção, o tempo que o pai não passou com o filho, às vezes é recompensado por alguma coisa, algum brinquedo, que às vezes ele já torna mais materialista ainda, sem vínculos, né? Só aquela questão de a vontade de às vezes perguntar alguma coisa para o pai e para a mãe que estão ausentes e de repente ver na televisão, a televisão serve como resposta para aquela busca. Gente, o tempo da gente está aí se esgotando. Eu queria deixar para os nossos telespectadores que isso é o início de uma conversa que ainda vai render muito. E num próximo momento nós vamos estar aqui reunidos com alguns adolescentes também, para que a gente possa ouvir deles o que mudou, por que acontece e que benefício ou não isso traz. Na verdade, eu tenho comigo que nem os pais estavam preparados para dar esta liberdade e nem os filhos tiveram tempo de preparar-se para receber esta liberdade. O assunto é longo, né, gente? É extenso, é bastante delicado, mas nós vamos seguir em frente. Vamos possivelmente ouvir pais, ouvir mães e os maiores interessados, que são vocês, os nossos adolescentes lindos e queridos, e que a gente quer vê-los felizes, muito felizes. Muito obrigada a vocês. Riscos e rabiscos vai para o intervalo, tempo do cafezinho, e a gente volta com muito mais. Agora em Araguari, nossa loja, moda masculina, feminina, infantil, acessórios em geral, com preços realmente incríveis. Inauguração, dia 1º de novembro, nossa loja feita pra você. Considerada uma das melhores revistas da região, com qualidade indiscutível que remete a sofisticação, personalidade e conteúdo informativo, que preza, como o próprio nome já diz, formar opinião. Diagramada e impressa em Araguari, valorizando as empresas locais. Opinião, as pessoas mais elegantes e competentes estão aqui. Faça parte você também. Telefone 8832-3679. O Colégio Exatas faz questão mesmo de fazer a diferença, e faz. E para isso, ele está sempre enaltecendo, fortalecendo a cultura entre os seus alunos. E foi realizada, então, recentemente, a 2ª edição do Exates. E nós estivemos lá, na Casa da Cultura, conferindo de perto o que a garotada fez, o que a garotada apresentou, e aplaudimos muito. Vejam com a gente. O Colégio Exatas realizou a 2ª edição do Exartes, mostrando vários segmentos culturais apresentados por alunos, professores e convidados. A arte tomou conta do anfiteatro da Casa da Cultura e o palco abriu as cortinas para as apresentações das várias modalidades da dança, deixando fluir o talento e a graciosidade das meninas.
A poesia, doce poesia, transitou por caminhos de Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e tantos outros mestres dos versos, como que acariciando a alma dos participantes e da plateia. Ah, como faz falta o romantismo, os poemas, os poetas. No sobe e desce do camarim para o palco e do palco para o camarim, percebia-se claramente a responsabilidade dos atores e comprometimento com o evento. Pecai de todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com o padre e com o sacristão. Eduardo soltou a voz acompanhado pelo pai ao violão, mostrando que a música torna as pessoas mais unidas e muito mais felizes. Momento para lá de esperado, a chegada de Renato Quase Russo e banda. Sacudiu o espaço, levantou a galera e fez todo mundo cantar. Afinal, quem não se entrega ao som do Legião Urbana? Quem consegue dominar a emoção? Não me me diz mais uma vez que já estamos distantes de Vitor e Camila viajaram pelo mundo da MPB. Interpretaram Ana Carolina lindamente. O bom e velho samba estava no cardápio. E olha que não faltou ginga nem molejo, deixando no ar a delícia da música e o gostinho de quero mais. Miro e Domingão, professores mais queridos impossível e idealizadores do evento, contou como tudo começou, como foi a ideia e o resultado positivo, obtido com a aliança Educação e Cultura. Canal 15, canal da gente, via Riscos e Rabiscos, batendo cartão aqui no Exartes. E o Domingão vai contar pra gente como é o evento, por que a sua realização e qual o resultado que tem obtido. Bom, o Canal 15, né? A gente quer falar sobre o Exartes, que tudo começou numa sala de aula. O pessoal declamando poesia, o pessoal representando. E aí deu a ideia, por que não ajuntar todo mundo num evento para a cidade de Araguari? E aí nasceu o Exartes, com dança, com teatro, com muita música e principalmente muita criatividade. Criar, já dizia Fernando Pessoa, criar é preciso, viver não é preciso. É uma verdade. E juntando a tudo isso que você falou, a energia dessa moçada, que é alguma coisa assim de fantástico, né, Domingão? A gente sente e recebe um pouco da força dessa vivacidade toda. É, você falou tudo, isso rejuvenesce. Às vezes você está estourado, você está cansado, mas a hora que você vê o calor, você sente o calor dessa molecada, você vira outro. E aí você faz um dia, faz 2 dias, faz uma semana e você embarca nessa aventura fantástica. Belíssima aventura, por sinal. Miro, qual é a duração do evento? Como na primeira edição, a duração de 3 dias, onde a gente tem a apresentação das músicas, da dança, a apresentação do teatro e sempre fechando com um show em cada noite, né? No segundo dia nós temos a presença do Renato Quase Russo e da Camila Castro. Na sexta-feira a gente fecha com o show do Grupo Aldeia, muito bem conhecido por você, né? Pela banda Aldeia, né? Que faz muito sucesso, a banda de Araguari. E são os 3 dias de muita festa. Beleza, e nós estamos aqui acompanhando, mais uma vez eu quero registrar a moçada aí que faz a festa ficar melhor e mais completa, parabenizar vocês pelo Exartes, que na verdade é de que nós precisamos realmente, é de cultura, né, de juntar a poesia, o teatro, a arte em todos os seus segmentos. Vocês estão de parabéns, o Exatas, como sempre, saindo na frente e mostrando a que veio. Eu queria que você falasse aí mais alguma coisa para o povo, para os nossos telespectadores, a respeito
do que vocês estão realizando e mais algum projeto que deverá vir por aí. A gente está até comentando o seguinte, que uma escola não se faz só com sala de aula. Uma escola se faz com educação, se faz com cultura, se faz com arte. E hoje a gente está vivendo uma época muito difícil, né? Então, os pais, às vezes, jogam muita responsabilidade para a gente na própria educação do filho. Então, a gente tem que embarcar isso aí, tem que abraçar isso aí e tem que seguir em frente. E a gente quer agradecer também ao Canal 15, que nos prestigia, que está aqui entrevistando a gente. E muito obrigado para vocês também por esse trabalho fantástico que vocês fazem para a cidade de Araguari. Saravá, valeu. Obrigada eu e axé para todos nós. E aí, Nito? Obrigado e tem que sempre agradecer a Deus por ter esse moço aqui do meu lado, né? Grande parceiro, grande amigo, Renato Quase Russo. Faço das palavras do Dimas as minhas. Diante de tanta gente com tanto talento, eu me sinto pequeno. Essa é a realidade. Domingão, nota 1000, viu, Domingão? Valeu. Ó, aí algumas declarações, trocas de elogio, inclusive. E eu vou aproveitar o embalo e parabenizar os dois. E parabenizar com isso o Colégio Exatas, que sabe perfeitamente que faz a diferença na educação de Araguari. Obrigada a vocês. Valeu. A promoção que vai mudar a sua vida chegou no Super Tejotão Smart. Promoção Fox pra você e 1 ano de supermercado grátis. Na última passou perto. Desta vez, ele pode ser seu. Comprando no Tejotão, além de aproveitar as nossas grandes promoções, você economiza muito e ainda concorre a um Volkswagen Fox zerinho e 1 ano de supermercado grátis. Consulte regulamento em nossa loja e venha correndo pro Tejotão. Pode confiar, desta vez o Fox vai ser seu. Super Tejotão Smart, aqui você confia. Acenda uma ideia inteligente. Elétrica Jomana. Material elétrico e iluminação. Lâmpadas, reatores, fios e cabos, tudo pelos melhores preços. Elétrica Jomana. 3 anos ao seu lado. Avenida Minas Gerais, 1651. Fone 3241-1040. Consórcio é mais barato que financiamento? É sim, mas tem que ser um consórcio sólido e garantido. Na Aramoto o consórcio é forte, é seguro, é da Honda e ainda dá prêmio. Consórcio garantido Aramoto. Sorte não, segurança em dobro para você levar sua Honda e uma Pop de graça. Isso mesmo, faça agora o seu e concorra a uma Honda Pop 100 no dia 31 de janeiro de 2009. Mas é só na Aramoto, em Araguari, patrocínio em Monte Carmelo. A Intergás, em parceria com o Café Mais Sabor, faz uma grande promoção para você. Na compra de seu botijão de gás, você ganha na hora um pacote de 250 gramas de Café Mais Sabor. Você merece Intergás e Café Mais Sabor, juntinhos com a dona de casa. Ligue agora e peça seu gás. E ao juntar 10 pacotes de Café Mais Sabor, você ganha grátis mais 250 gramas de café. É a Intergás, o melhor gás do Brasil. Ligue agora, 3241-3415 ou 3242-3415. Esta é uma cidade comum e tranquila. Existem profissionais de todos os setores. E a ocasião faz o ladrão. E essa família será alvo deste profissional. Eles confiaram a sua segurança e patrimônio a este pobre cãozinho, que, igual aos seus donos, também dorme. Mais uma noite na mesma cidade tranquila. E o profissional continua suas atividades. Só que nesta ocasião não teve para o ladrão. Esta família e sua residência estão protegidos pela Prointec. Ligue agora mesmo, 3242-3450. Prointec, a segurança que você e sua família merece. Ver o longe e o perto, o errado e o certo, ver as cores que não virá ao olhar. Mude seu visual, Ótica Cristal. Mude o seu visual na Ótica Cristal. A única com montagem eletrônica. Rua Rui Barbosa 107. Fone 3241-0909. Araguari. Ótica Cristal. Nós nos estendemos um pouco além do tempo nas nossas matérias de hoje.
Então o tititi fica meio que minguadinho, meio que fraquinho. Duas coisas eu não posso deixar de comentar com vocês. Uma delas, parabenizar os americanos pela eleição de Barack Obama, o primeiro negro eleito no país mais importante do mundo. E eu, como você em casa, temos a certeza de que milagres não ocorrerão, porque afinal nós estamos em meio de crise forte, crise pesada. Mas a gente tem certeza de que alguma coisa vai mudar, de que alguma coisa vai melhorar, porque afinal, meus amigos, encerra-se aqui a era maldita do Bush. Então a gente vai partir para um horizonte novo, confiando muito, muito nesse jovem de 47 anos que chegou, arrebentou e vai ocupar a Casa Branca, graças a Deus. Meus amores, o tempo é esse. Findou, lamentavelmente. A gente podia ter, né, um espacinho a mais aí. Quem sabe uma hora nós conseguimos um tempo maior para trocar assunto, para bater papo, para dar risada, para contar coisa boa também e fazer algumas críticas básicas. É claro, precisamos. Então, com um grande beijo eu deixo vocês. Bye, bye. A gente volta semana que vem, como sempre, morrendo de amor por cada um que nos assiste. Beijão, gente. Até.